Falar um negócio pra vocês, hein? Eu já vi time ruim do São Paulo. Já vi time limitado do São Paulo. Já vi time sem vergonha do São Paulo. Mas esse de 2023 parece que tá se superando. É um time assustador. Além de dar sono, esse time ele dá pesadelo. Um time que não consegue fazer 2 gols no Ituano não consegue fazer único gol, sequer um gol contra o Ituano em 2 oportunidades, jogando dentro de casa, no Morumbi lotado, não conseguir criar uma chance de clara de gol contra o Ituano, cair no Campeonato Paulista pro Água Santa, um campeonato vergonhoso, jogando desse jeito que tá, com os jogadores que tá. Eu dormi no jogo contra o Ituano, de terça-feira na Copa do Brasil. E já adianto aqui que o São Paulo não passa do Ituano lá em Itu. Jogando esse futebol medíocre aí não passa. Eu dormi hoje boa parte do primeiro tempo assistindo São Paulo e Botafogo. Que já não esperava nada também do São Paulo hoje. Já contava com a derrota. E eu falo mesmo. Porque além de ser torcedor, eu estou analisando os jogos. Estou aqui para falar a minha opinião, a minha análise de jogo. E quem reclama dos blogueiros, que nem eu, que nem o Barolo, que tem muitos outros aí, que realmente observam, que tem a sua opinião, que criticam, mas não é torcedor, eu acho que é torcedor. A gente só passa a realidade. E a realidade hoje, que muita gente sabia, é que o São Paulo não ia ganhar do Botafogo. São Paulo do Rogério Ceni virou freguês do Botafogo. 3 jogos, 3 derrotas. Não importa se é no Morumbi, porque nem o Morumbi nessa temporada tá salvando o São Paulo. Nem no Morumbi. Eu acho que é o pior mandante aí, segundo pior mandante da Série A, com menos de 50% de aproveitamento. A única coisa que salvava esse time frouxo era o Morumbi, e nem isso tá conseguindo mais. E hoje, se não fosse o gol achado, porque o São Paulo não trabalha a jogada, a equipe do Rogério Ceni é mal treinada, a equipe do Rogério Ceni não evolui. A equipe do Rogério Ceni não consegue criar uma chance. É só chuveirinho na área, bola rebatida, cruzamento, é só isso. E hoje, se o São Paulo não acha aquele gol cagado, usar o português bem claro aqui, informar um gol cagado que o São Paulo achou, o Botafogo ia fazer o segundo logo. Porque o Botafogo, que abriu o placar logo aos 3, 4 minutos de jogo, amassou o São Paulo. O São Paulo não conseguia sair do campo de defesa, da intermediária. Então, ali aos 14, 15 minutos que o Caleri fez o gol, se ele não faz aquele gol ali, o Botafogo ia continuar amassando o São Paulo. Só que com um gol, o Botafogo esfriou. Não é que o São Paulo equilibrou, é que o Botafogo sentiu, esfriou o jogo. Que o Botafogo, apesar do bom investimento que está tendo, de uma estrutura melhor que tem do que o São Paulo, que hoje em dia todo clube tem uma estrutura melhor que o São Paulo, que parou no tempo, todo mundo sabe disso. Ainda não é o time ideal, ainda é o time que tem muito defeito. Mas hoje amassou o São Paulo. Parecia o Manchester City contra o São Paulo hoje. A verdade é essa. E aí o primeiro tempo ficou horroroso, depois que o São Paulo empatou. Umas jogadas horríveis, jogadores horríveis. Quem fala que o São Paulo tem um elenco bom, realmente não entende absolutamente nada de futebol. Ou realmente é um cego, é um apaixonado cego pelo São Paulo. Não há técnico que dê jeito nesse elenco, gente. Caio Paulista, de onde veio esse cara? Esse Super Marcos Paulo também, que briga com técnico, que é mimado. Esse Michel Araújo aí, é uma vergonha de jogador também. Jogou bem contra o Tigre, mas não conseguiu fazer uma jogada contra o Ituano e hoje também não. Pô, o Wellington Rato é um jogador limitadíssimo. Fez uma boa campanha no Campeonato Paulista porque era o Campeonato Paulista e foi o destaque do São Paulo porque não tem outro jogador. O que adianta ter um elenco amplo como o São Paulo tem hoje? Tem um elenco maior do que do ano passado, maior do que de 2021, maior do que 2020, mas são só jogador ruim, jogador de nível de Série B para baixo. Não tem um que se destaca. Esse Raí Ramos que chegou aí do Ituano também não vai resolver nada, gente. Esse Alan Franco, quem falou que esse cara é zagueiro? E muito menos argentino. Eu nunca vi um zagueiro argentino que tem medo de brigar, que tem medo de fazer falta, que tem medo de dar
de dar tranco no adversário, que tem medo de subir para cabecear uma bola, jogador horroroso, decepção. Foi uma decepção esse Alan Franco, que eu achava que era um bom jogador, pelo que eu me informei, pelo que eu vi dele, mas é um jogador fraquíssimo, já estamos em abril ainda, falta de adaptação, você conversa mole. Jogador fraco, ele já falhou contra o Corinthians, São Paulo perdeu aquele jogo que ele não teve coragem de dar um simples carrinho no Roger Guedes, naquele jogo que o São Paulo perdeu no Paulista. Em outros jogos, é um jogador meio inseguro, toca na bola lento, às vezes burro, sabe, fraco, é péssimo. Então você pega esses caras aí pra vestir a camisa do São Paulo, você quer fazer o quê? Você quer pedir pra brigar contra o rebaixamento. Aí no segundo tempo, o São Paulo até que começou a conseguir dar a sorte, porque não é jogada trabalhada que o São Paulo dá, é jogada na base da sorte. É toquinzinho de lado pra lá, pra cá, até que um jogador fica livre e cruza de qualquer jeito pra dentro da área. Aí o Caio Paulista teve uma chance, chutou em cima do pé, que foi um grande jogador, um grande destaque, que já foi do São Paulo e hoje é um dos principais nomes aí do Botafogo. E hoje fez uma boa partida, pegou. O Marcos Paulo teve uma chance também, o Lucas Perry fez a defesa. E outras aí que eu não me recordo, mas teve outras duas boas defesas do Lucas Perry. Michel Araújo não sabe pegar rebote, sabe? Então, a gente, mesmo eu não esperando nada do São Paulo hoje, o São Paulo jogou melhor que o Botafogo no segundo tempo. Criou mais que o Botafogo. Não criar, né? Criar entre aspas. Mas jogou melhor. Mas aí, como é um time frouxo, como é um time que sempre tem um jogador que tem que se destacar negativamente por erro individual, o Alan Franco subiu, nem meio centímetro ele subiu para cabecear a bola, gol do Botafogo aos 43 minutos, e só concretizou o que já estava previsto. São Paulo estreia derrotado no Campeonato Brasileiro, como já era de se esperar. O São Paulo vai brigar de novo para não cair, e vai brigar feio esse ano para não cair. Vai ser assustador o ano do São Paulo. Essa é a verdade. Só se acontecer um milagre, gente. Só se esses caras realmente estiverem escondendo futebol. O Rogério Ceni tem um plano incrível para virar essa nhaca que tá o São Paulo. O Júlio Casares e o Belmonte. O Belmonte, que não devia estar lá. Cadê? Por que esse cara não sabe? Por que esse cara ainda tá no São Paulo? Só se esses caras tiverem um plano, tiverem um investimento, que vocês sabem que não. Eu tô sendo irônico aqui. Isso não vai acontecer. E o São Paulo não vai passar do Ituano na Copa do Brasil. Jogando desse jeito não passa. Não passa. Só se passar nos pênaltis. Mas vai passar pra quê? Pra que o São Paulo vai passar na Copa do Brasil? Pra ganhar uns 2 milhões a mais ali? É um time figurante. O São Paulo é time figurante. O São Paulo só participa dos campeonatos. O Brasileirão, o São Paulo é só mais um ali, ó. Só mais um, às vezes, pra arrancar ponto do líder. Sabe, aquele time chato que incomoda os times lá de cima. O São Paulo virou isso. E vai ser isso, cara. Vai ser isso. E o Rogério Ceni, não sei, você tem que pedir o boné, cara. Você tem que pedir. Você montou esse elenco ridículo do São Paulo, esse elenco fraco. Você que trouxe o tal do David, que é uma aberração do futebol. O tipo de jogadorzinho que você gosta, o tipo de arrogância que você gosta, porque parece que você quer crescer em cima do jogador. Você quer recuperar um jogador que ou às vezes teve um pouco de futebol, ou às vezes não teve futebol nenhum. Você quer transformar ele num craque, que ele não é, pra você ganhar em cima dele, pra você chegar e falar, eu que insisti nele, eu que revelei isso. Pra que isso, Rogério? Você tentou fazer isso com o Igor Gomes, você tentou fazer isso com o Pablo Maia, tá tentando fazer isso com o Rodrigo Nestor, mas o Rodrigo Nestor ainda vale, que é um jogador inteligente, mas é aquele papinho de sempre, né? É aquele papo de sempre. É um jogador que já acha que é craque. Se ele focasse mais no futebol, se ele tentasse evoluir mais no futebol, ele já estaria se destacando muito mais. Mas é jogador acomodado. Jogador acomodado. E Rogério, pede o boné, cara. O São Paulo não tá fazendo bem pra você. Eu sei que você não quer mal do São Paulo. Eu não acho você um mau treinador. Apesar do que você faz, apesar das suas teimosias, apesar da sua arrogância, eu não acho você o pior problema do São Paulo, mas não dá mais. O time não evolui, o time não joga. E não é de hoje, o ano passado inteiro também. 3 ou 4 jogos que o São Paulo realmente jogou bem.
Teve o jogo contra o Flamengo, teve o jogo contra o Atlético Goianiense, a final contra o Palmeiras no primeiro jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, outro jogo lá contra o Avaí, contra o 15 de Jaú. É esses jogos que você faz jogar bem. E nessa temporada o São Paulo não teve um jogo que encheu os olhos do torcedor. Um jogo. Como é que eu vou defender um trabalho de um técnico assim? O Crespo foi demitido por menos. Muito menos. Vários outros treinadores foram demitidos por menos. Mas, Rogério Ceni, você não é maior que o São Paulo. Você não é o maior problema do São Paulo. Longe disso. Mas você não é maior que o São Paulo. E você tem que fazer isso também pro seu próprio bem. Porque eu duvido muito que você tem tanta força assim para enfrentar esses conselheiros, esses diretores, esse presidente que não tá nem aí pro futebol, tá aí pra área social que tá evoluindo, o futebol que se exploda. Eu duvido que você tenha tanta força assim para derrubar esses caras. Só se você fosse bilionário e chegasse nesses caras e falava, eu tô comprando São Paulo. Aí sim, Rogério Ceni. Mas infelizmente você não tem essa força para vencer esses caras. E mais uma vez estão te usando como escudo. Por isso você pede para sair. Porque além do time não evoluir, além do time não ter uma criação de jogada, porque tem jogadores limitados. Mas cá entre nós, a maioria foi você que escolheu, foi você que pediu. Tá? Então, por tudo isso, que não é só culpa sua, você tem que pedir o boné, cara. Tem que pedir o boné. Porque tá complicada a situação. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e olha, tá feia a coisa.